Olá, alunos! Aqui é a professora Luzia e nós faremos agora a devolutiva do roteiro de estudos que foi passado para vocês no dia 8 de março, relacionado à disciplina matemática, roteiro de estudos do 9º ano. Então vamos lá, vamos fazer a correção. Na página 78, que era a primeira atividade que vocês tinham, ligada à equação linear de primeiro grau, então tinha uma perguntinha para vocês. O painel do carro do Armando não mostra quantos litros de combustível ainda possui no tanque. Mostra apenas o nível, mas ele sabe que o tanque tem uma capacidade de armazenamento de 45 litros de combustível. Ao parar num posto de combustível, Armando, ao perceber que o litro do etanol estava na promoção, no valor de R$ 2,69, pediu para completar o tanque com etanol e pagou R$ 80,70. Primeira pergunta: quantos litros de etanol foram abastecidos? Então a gente poderia resolver de várias formas esse exercício, certo? Só realizando a divisão seria possível. Mas como nós estamos falando de equação de primeiro grau, eles usaram o termo equação para resolver o probleminha, tá bom? Mas vocês poderiam só realizar a divisão e vocês chegariam no resultado. Mas aqui foi feito pela equação. Então, o litro vezes x é o quê? A quantidade que foi colocado, né? Então, o preço vezes x, que é o litro, é igual a R$ 80,70, que foi o valor total. Então, o preço do litro vezes x é igual a 80,70. O 2,69 está multiplicando, passa dividindo, e aí chega a pergunta, que foram, abastecidos 30 litros de etanol, certo? 30 litros de etanol. B. Havia quantos litros de etanol no tanque do carro, certo? Então, vamos ver aí quantos litros havia nesse tanque. Então, eles consideraram a seguinte afirmação. Se um tanque, a capacidade de litros de um carro é 45 litros, certo? O valor médio aí de capacidade de um carro é 45 litros, que foi falado no início do exercício, é só fazer o quê? O 45 menos o 30, e aí a gente chega que havia 15 litros de combustível no carro, certo? No tanque do carro. 2. Leia as descrições abaixo e escreva a equação que representa cada situação. Então, esse tipo de exercício vocês precisam começar a saber, a entender, para facilitar em um futuro concurso, numa futura prova, no vestibular. Então, vocês sempre se deparam com essa situação. Dificilmente eles darão para vocês uma equaçãozinha pronta. Então, eles vão dar um probleminha, né? Isso em vestibular, ou em Saresp, ou em concurso. Eles sempre dão o probleminha e vocês precisam saber criar qual é a informação. Então, aí, o dobro de um número. O número, como ele não é definido, a gente sempre vai chamar ele de x. Ah, eu posso chamar ele de A, de Y, de Z? Posso. O número é incógnita, é o valor desconhecido. Então, aí, o dobro de um número, 2x, é igual a 6. Então, 2x igual a 6. Na B, o quíntuplo de um número. Então, o quíntuplo é 5 vezes. Então, 5 vezes x subtraído. A palavra subtraído é continha de menos, certo? Então, menos 4 resulta, ou seja, sinal de igual a 16. Então, na B fica 5x menos 4 igual a 16. Um número, então eu já estou falando que é uma incógnita, adicionado, ou seja, mais, ao seu triplo. Então, é o próprio número triplicado. Então, quem é esse número? X adicionado mais ao seu triplo, 3x, é igual a 40, certo? Isso na página 78. Na página 79, então vocês tinham aí a continuação. Um número subtraído do seu quádruplo resulta em 27. Então, x, que é o número, menos subtraído, né? O seu quádruplo, 4x, é igual a 27. Na E, um número adicionado ao seu quíntuplo. Observem que na E
foi resolvido com y. Está errado? Não. Eu posso chamar esse número de qualquer letra, certo? A gente tem costume de utilizar o x, mas nada impeça que a gente faça com y, certo? Então, um número adicionado do seu quíntuplo é igual a esse número menos 10. Então, y mais 5y é igual a y menos 10. E na F, um número adicionado ao seu quíntuplo é igual a esse número subtraído de 10. Então, aqui, um número adicionado ao seu quíntuplo, ou seja, um número adicionado a seu quíntuplo é igual a esse número subtraído de 10. Isso na F. A resposta foi feita errada, viu, gente? Essa resposta aqui está errada. Por quê? Essa pergunta F é a mesma da E. Se vocês observarem, é a mesma coisa. Então, qual será a resposta? A mesma da E, tá certo? Na 3. Um grupo formado por estudantes e professores foram assistir a uma peça de teatro. O valor da entrada para um estudante é R$18 e de R$20 para o professor. Foram gastos com os ingressos R$730. De acordo com os dados do problema, responda. Qual a expressão algébrica que representa o valor arrecadado com a venda de ingressos para e de estudantes? Então, nós sabemos o quê? O que é dado no exercício? Que o valor do ingresso de estudante é R$18, por isso que está aí 18E, certo? Então, eles utilizaram o ezinho relacionado à palavra estudante para que a gente entenda melhor, né? Então, colocou a inicial da palavra estudante e o valor, que era R$18. Então, para cada estudante, R$18. Tenho 2 estudantes? 18 vezes 2. Tenho 3 estudantes? 18 vezes 3. O E sempre vai considerar a quantidade de estudantes, certo? Qual a expressão algébrica que representa o valor arrecadado com a venda de ingressos para professores? Mesma coisa. Foi chamado professor, foi representado pela letra P. Como o ingresso de professor custa R$20, 20p. Então, a quantidade de professor será multiplicado pelo valor 20. Qual a equação que corresponde ao valor gasto com a compra de ingressos? Então, a quantidade 18, que é o valor do ingresso de estudante. Então, 18 vezes E, 18 vezes a quantidade de estudante, mais 20 vezes a quantidade de professores, é igual a 730. Então, a equaçãozinha é essa. 18E mais 20P igual a 730. Certo? Então, 18 vezes a quantidade de estudante mais 20 vezes a quantidade de professores é igual ao valor de 730, que foi o tanto que eles gastaram. E aí, na página 80, vocês tinham que somente simplificar. O que é simplificar, gente? Vocês vão agrupar os termos semelhantes. Quem são os termos semelhantes? Os termos que têm as mesmas letras. Então, aqui, y mais y. Quando eu tenho y, quando eu não tenho nada, é como se eu tivesse um umzinho. Então, 1y mais 1y é igual a 2y. Na B, x, quando não tem nada, é 1. 1x mais 2x é igual a 3x. Na C, eu tenho 2 mais 4 e quando não tem nada é 1. Então, mais 1, 7m. Na D, 6n menos 3n mais 2n. Observem que a gente vai pegar os números e manter a letra. Então, eu tenho 6n, tiro 3, fica 3, mais 2, 5n. E aqui, gente, eu tenho x vezes x. Quando eu tenho adição ou subtração, eu vou manter a letra e somar os números. Na multiplicação, o que é juntado são os expoentes. Então, aqui, eu tenho um expoente aqui e um aqui,
eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então, vai ficar x ao quadrado. X vezes x é x ao quadrado. Aqui, na F, 3y vezes y vezes 2y. Número com número. 2 vezes 3, 6. Aqui, eu tenho 1y, 1y e 1y. Vou somar os 3y, certo? Então, conserva a base e soma os expoentes. Então, 6y elevado à terceira. E por último, a g, que é uma soma, então eu não preciso me preocupar. Desculpa, gente, não é soma. Apesar de estar pequenininho aqui, é um pontinho de divisão. Então, é 6x ao quadrado dividido por 2x. Quando eu tenho multiplicação, eu somo os expoentes. Quando eu tenho divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar 6 dividido por 2, que dá 3, o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, a resposta, 3x elevado a 1 ou somente 3x, certo? Então, existem 4 regras. Quando for adição, letras iguais, conserva a letra e soma os números. Quando for subtração, conserva a letra, subtrai os números. Quando for multiplicação, conserva a letra, soma os expoentes. Quando for divisão, conserva as letras e subtrai os expoentes. Então, em um único exercício, tem aí 4 regrinhas, certo? Exercício 2. A soma de 2 números inteiros positivos é igual a 10. Então, a soma. Então, qualquer que seja um número, esse número positivo, mais qualquer outro número positivo, igual a 10. Aqui a gente poderia colocar, ó, 1 mais 9 igual a 10, 2 mais 8 igual a 10, 3 mais 7 igual a 10. Então, é um número positivo somando com outro número positivo que vai dar 10. E depois tem a subtração, né? Então, a diferença entre eles é 6. Então, x menos y, 6. Como que eu faço para achar a resposta? Eu tenho que achar um valor de x que seja compatível com as duas informações. Então, aqui, ó, se eu pegar 1 mais 9, dá 10. Mas se eu pegar 1 menos 9, não dá 6, certo? Agora, por exemplo, se eu pegar 3 mais 7, dá 10. Mas se eu pegar 3 menos 7, não dá 6, certo? Então, observem que pode satisfazer o primeiro, mas não satisfazer o segundo. Qual é a lógica do sistema? Você precisa encontrar um valor que se satisfaça os dois, as duas expressões, certo? Vamos pensar, então, na resposta x8 e y2. Então, aqui, ó, 8 mais 2 é 10? Sim. E 8 menos 2 é 6? Sim. Então, aqui, uma suposta resposta para esse exercício 2 seria x igual a 8 e y igual a 2. Então, ser sistema é isso. Eu vou encontrar valores para x e valores para y que satisfaçam as duas equações, porque elas estão ligadas, certo? A gente precisava resolver esse exercício? Não. A única coisa que precisa fazer é isso aqui, tá bom? É só o sisteminha que está sendo pedido. Eu só resolvi para vocês verem como que funciona um sistema, tá bom? Agora vamos para 3. José e Laura são casados. O local de trabalho é próximo da residência do casal e todos os dias eles saem de casa juntos para irem trabalhar. Sabendo que a soma do trajeto percorrido pelos dois é igual a 3 quilômetros, ou seja, o trajeto de José mais o trajeto de Laura é igual a 3 quilômetros.
E que, por não trabalharem na mesma empresa, José caminha 1 quilômetro a mais que Laura. Determine o sistema linear de equações do primeiro grau. Por que que fica L menos J igual a 1? Porque o bonitinho do João anda 1 quilômetro a mais que Laura, certo? Então, Laura menos João tem diferença de 1 quilômetro. Então, o sistema criado é esse. Então, se a gente fosse querer responder, a gente teria que dar valores para João, valores para Laura. Então, eu sei que a soma de João mais Laura dá 3. Então, vamos supor que João anda 1 quilômetro a mais. Então, João 2, Laura 1. Então, 2 mais 1 é 3? Sim. Então, aqui, 2 mais 1 é 3. E 1 menos 2 é 1. Então, a gente teria que encontrar valores que satisfaçam as duas informações, certo? Vamos para 4. Na verdade, gente, esses exercícios eles só pedem para a gente montar o sistema, a gente não precisa responder, tá bom? Eu só estou sugerindo como que a gente faria, mas a gente não precisa fazer nesse momento. Mariana foi ao mercado para comprar batatas e cenouras. Se comprasse 1 quilo de cenouras e 3 quilos de batata, gastaria R$7. Então, aqui já tem, ó, 3 quilos de cenoura. Então, se ela comprasse, 1 quilo de cenoura mais 3 de batata. Então, 3 quilos de batata mais 1 de cenoura igual a 7. Ah, professora, eles colocaram X e Y, tá errado? Não. A gente pode representar por batata B, cenoura C, ou batata X, cenoura Y, não tem problema. Comprando 1 quilo de batatas e 3 de cenoura, ele gastará R$2 a menos, certo? Então, aí, se for pego 1 quilo de batata mais 3 quilos de cenoura, vai gastar R$2 a menos. Então, se gastaria 7, vai passar a gastar 5. E aí, foi criado o nosso sisteminha. Observem, sendo X o preço de batata e Y de quilograma de cenoura. Então, por isso que foi utilizado o X e o Y, porque foi pedido batata para ser chamado de X e cenoura para ser chamado de Y, tá bom? Eu não tinha terminado de ler, por isso que eu coloquei B e C, mas é para fazer com X e Y mesmo. É só para vocês entenderem que as nomenclaturas estão interligadas, tá bom? E aqui, copie e responda as questões abaixo no caderno. Então, havia algumas expressões, algumas equações. São equações por quê, gente? Porque tem o sinalzinho de igual. Então, 5P igual a 10, o 5 está multiplicando, passa dividindo, 10 dividido por 5, 2. 3Z igual a 15, o 3 está multiplicando, passa dividindo, 15 dividido por 3, 5, Z igual a 5. Na C, 4x igual a 16, de novo, 4 está multiplicando, passa dividindo, 16 dividido por 4, x igual a 4. Na D, antes de eu passar dividindo, precisa mudar o 3 de lado. O 3 está antes do igual. Ele precisa mudar de lado. Quando muda de lado, muda de sinal. 17 mais 3, 20. Agora sim, só tem o 5, ele está multiplicando K, ele vai passar dividindo. Então, 20 dividido por 5, 4. E aqui a E, eu tenho um número antes do igual, esse número precisa mudar de lado, mudar de sinal. Então, ele tá menos, ele vai mudar mais. Eu vou agrupar ele com o 16, então 16 mais 2 fica 18, 3 tá multiplicando, passa dividindo. Aqui tem um erro, gente, não é 6, é 3. 18 dividido por 3, é o 3 que passa dividindo. E aí sim a resposta é 6. E aqui, um último exercício que vocês também precisam ter no caderno. Carla está calculando o custo de uma viagem de carro. Ela sabe que para andar 120 km, seu carro consome 15 litros, cujo o preço é R$2. Aí tá barato o combustível. Para uma viagem de 960 km,
Carla gastará apenas com combustível. Então, a gente poderia utilizar uma regrinha de 3 para resolver esse exercício. A alternativa certa é a alternativa D. Então, aqui eu montei para vocês. Eu tenho a quilometragem, 120, e aí 120 corresponde a 15 litros. Mas ela precisa de 960 quilômetros, então está ligada a X. Multiplicando em cruz, 120 vezes X igual a 960 vezes 15. 960 vezes 15 é 14.400. Dividido por 120, que é o que estava multiplicando X, vai dar 120, certo? Mas eu não quero 120, eu quero saber, olha só, para uma viagem de 960 quilômetros, quanto ela gastará com combustível, certo? Eu sei que o preço do combustível, o litro é R$2, e eu vou precisar de 120 litros, então 120 litros vezes 2, 240. Por isso que é a alternativa D, tá certo? Façam as correções, se tiverem dúvida, entre em contato. E quem não me mandou, depois que finalizar a correção, me mandem, tá bom? Muito obrigada, bons estudos!